Como identificar alguém com complexo de vira-lata? Basta você ver alguém que tenta parecer que ele é muito rico o tempo todo. A diplomacia brasileira anda meio vira-lata? Infelizmente anda. Já andava no Bolsonaro e agora no Lula também. Existe restaurante vira-lata? Ou é só você ir em uns restaurantes de São Paulo que cobra muito caro e a comida é boa sim, ó. E qual o sonho de um vira-lata? Ter o pedigree. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos falar sobre o complexo de vira-lata, o sentimento de inferioridade que muitos brasileiros têm em relação ao resto do mundo. Pondé, para esquentar a nossa conversa, dê alguns exemplos para a gente, onde que esse vira-latismo aparece? Sei lá, por exemplo, alguém que se veste chique para ir no Iguatemi, quando você deveria ir de pijama, né? Para mostrar que, na realidade, aquilo é só uma terça-feira na sua vida e não o dia maravilhoso. Alguém que, por exemplo, sonha em poder entrar na Europa na fila de quem é europeu, por exemplo, e bate uma foto como sendo esse o grande momento, né? O complexo de vira-lata, que, claro, a gente vai discutir aqui, a raiz dele é o sentimento de que você não tem um pedigree. E aí, quem tem pedigree, sei lá, italiano, francês, alemão, americano, entendeu? Eu compararia, por exemplo, os argentinos não têm nenhum complexo de vira-lata. É exatamente o oposto, eles têm certeza que eles são europeus. Vamos contar então a origem dessa expressão, complexo de vira-lata? Ela foi criada por Nelson Rodrigues após a derrota da seleção brasileira pelo Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950. Muitos brasileiros ficaram inconformados. Anos depois, o dramaturgo e romancista pernambucano escreveu uma crônica a respeito. Vamos ver um trecho. Por complexo de vira-latas, entendo eu, a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo espetacular, o nosso vira-latismo. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem, e perdemos da maneira mais abjeta. Por um motivo muito simples. Porque o Bidúlio nos tratou a pontapés, como se vira-latas fôssemos. E lá se vão quase 70 anos dessa crônica, não é, Pondé? O quanto esse texto é atual? Ele é incrivelmente atual, né? Inclusive, se a gente pensar no futebol, eu estava vendo as imagens, né, do futebol, inclusive do jogo com o Uruguai e tal. Eu lembro que meu avô comentava sobre esse jogo, né, no Rio de Janeiro. Ele comentava sobre como o Maracanã ficou absolutamente em silêncio, né? Parecia que você ouvia até uma mosca passando quando o Uruguai desempatou, né? E se a gente lembrar, por exemplo, da seleção de 14, só que eu acho que hoje, pensando na seleção de 14, a 2014, a Copa do Mundo aqui, eu acho que tem uma diferença. O complexo de vira-lata no futebol continua o mesmo, mas hoje ele tem uma... De repente, hoje você pode dar explicativas psicológicas para o complexo de vira-lata. Se você lembrar bem, havia toda uma discussão ao redor da seleção de 14, se era necessário psicólogo, se não era. Por quê? Porque o fato de que a gente estava tendo uma Copa do Mundo no Brasil, a última tinha sido em 50, justamente quando aconteceu aquela catástrofe, né? E aí a gente estava repetindo uma Copa do Mundo no Brasil. Então, a pressão gigantesca em termos de expectativa sobre a seleção. E aí eu acho, Andresa, que no caso do futebol, e eu lembro muito pai, avô, mãe,
avó falando quando eu era criança e tal, seja a Copa de 66, que eu já existia quando teve a Copa de 66, e eu lembro que havia sempre a seguinte suspeita: o jogador de futebol brasileiro não aguenta pressão. Essa era a frase que eu via. A minha impressão é que o vira-lata de hoje, ou de 2014, é um vira-lata que faz terapia, sabe? Que justifica a sua vira-latice em uma teoria de que, na verdade, sou sensível. Mas o que está em jogo, quando o Nelson falou, que ele fala de uma humildade excessiva diante de gente loira, sardentinho, como ele fala dos ingleses em 66, toda essa discussão sobre vira-lata continua incidindo sobre o problema de que o jogador de futebol brasileiro não teria fibra, ele não tem autoestima, digamos assim. E aí desmancha na frente do adversário. Eu lembro de jogador chorando para bater pênalti na Copa de 14. Agora, onde já se viu isso? Antes de 2014, não é? Fomos tri quando ninguém acreditava, depois tetra, penta. Aí pensando nesses momentos, aí o que aconteceu? Se o complexo de vira-lata deu uma trégua? Cada vez que o Brasil ganha, o complexo de vira-lata adormece, né? Em futebol eu estou falando. E de fato, a Copa de 70, depois do fiasco de 66, eu lembro que os adultos esperavam nada da seleção, né? Esperavam nada. Tanto que quando a estreia do Brasil em 70 contra a Tchecoslováquia, que existia a Tchecoslováquia na época, né? Que o Brasil tomou um gol logo no primeiro tempo, né? 1-0, então os adultos à minha volta vendo o jogo, tá vendo aí, não sei o quê, esse time é porcaria, não aguenta a pressão, essa era a palavra que eu vi, frase que eu vi o tempo inteiro. Jogador brasileiro de futebol não aguenta a pressão. Isso é o viralatismo, né? Só que aí depois o Rivelino bateu aquela falta maravilhosa, empatou, se não me engano, no final do primeiro tempo. Então, quando você fala, o Brasil ganhou a Copa de 70, 94, o Brasil foi campeão nos pênaltis contra a Itália, um jogo horroroso, né? Ganhou nos pênaltis. 2002 foi uma Copa, digamos assim, teve lá a sua beleza, né? Na vitória brasileira. Mas o viralatismo é mais ou menos assim, é aquele tipo de doença que você toma um remédio, o efeito passa, mas a causa nunca cura. Então ele volta. E nós estamos no viralatismo no Brasil de algum tempo no futebol.